E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa. Esse vídeo eu resolvi que eu queria trazer algumas últimas leituras. Eu não tenho feito nenhum conteúdo de últimas leituras há algum tempo aqui no canal. Eu tenho tentado não fazer vídeo de leituras do mês e tal, ou coisas do tipo, porque me gera uma ansiedade de... eu só li 3, eu só li 5, eu só li 4, eu não sei o quê. Então o que eu resolvi fazer aqui nesse vídeo é trazer alguns livros recentes que eu li e eu falei muito pouco aqui no canal, ou eu não falei nada ainda sobre eles. Só pra vocês terem uma ideia, por exemplo, a gente não falou sobre uma leitura de A Noite das Bruxas, da Agatha Christie, que foi meu terceiro livro lido da Agatha Christie. Eu falei muito do filme, porque fiz uma ação de divulgação, mas não falei do livro. Eu não falei aqui no canal sobre o livro do Bookser, o 30 Segundos Sem Pensar no Medo. Eu não falei aqui no canal sobre Upgrade, do Blake Crouch, o novo lançamento dele. Eu não falei sobre O Amor que Sinto Agora, da Leila Ferreira, que é um livro nacional que eu li recentemente com meus apoiadores aqui do canal e tal. E quero muito trazer essa história aqui pra todo mundo, porque a gente só falou entre apoiadores. E eu acabei de terminar de ler A Guerra do Velho, do John Scalzi, que é um livro de ficção científica. E também ainda não falei aqui no canal. Então eu quero falar desses 5 livros com mais profundidade, com um pouco mais de detalhes, sem spoiler. Mas enfim, pra gente trazer mais informação aqui pra vocês, vocês saberem as coisas que eu tô lendo também, e terem mais informação do que só pelo Reels ou pelo TikTok, porque a gente nunca consegue falar tanto por lá, né? Se você não é inscrito no canal ainda, por favor, me siga agora, aperta o botão de inscrever-se aqui embaixo, ajuda muito, muito, muito. Dá um gostei nesse vídeo também e em todos que você vir aqui do canal, porque ajuda muito no algoritmo pra entregar pra mais pessoas aqui no YouTube. Me siga também nas redes sociais, porque eu também tô sempre contando as coisas que estão rolando, sorteio, notícias, etc. E é isso, vamos começar. Quero falar com vocês sobre A Noite das Bruxas, da Agatha Christie primeiro. Foi um livro que eu li, se eu não me engano, em agosto, finalzinho de agosto, até por conta do filme que ia sair e tal. Eu animei de pegar logo o livro pra ler, e depois eu acabei fazendo um trabalho, né, fechando um trabalho com a marca, mas eu nem tinha fechado o trabalho ainda quando eu resolvi pegar o livro pra ler, porque exatamente quando eu vi o trailer do filme, eu falei, nossa, quero muito ver esse filme. Eu acho que esse é um ótimo livro pra gente fazer algumas análises sobre a diferença entre filme e livro. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre o filme e tal, mas gente, eu acho que eu nunca vi na minha vida um filme baseado num livro que não tivesse nada a ver com o livro. Cara, isso é muito, muito doido. Bom, A Noite das Bruxas, o livro, conta a história de uma família que tá organizando ali uma festa. Eu acho que essa é uma festa meio que de Halloween, alguma coisa assim. Eu já nem lembro mais dos detalhes do livro, porque o filme substituiu a história do livro na minha cabeça. Mas uma das meninas, uma das crianças da família, ela desaparece, e o Hercule Poirot, que é o detetive famoso da Agatha Christie, que aparece em vários livros, ele é convidado, né, por uma das pessoas ali da família, de volta da família, pra passar um tempo com a família e tentar entender o que aconteceu com essa menina. E quando ele chega ali, ele entende que ela, há uns dias atrás, antes do sumiço dela, ela vinha falando sobre um assassinato, que ela tinha visto um assassinato acontecendo, e ninguém acreditou nela porque ela era uma menina meio mentirosa, sabe? Uma menina que de vez em quando contava umas coisas meio estranhas, e ninguém acreditou nela até que ela desapareceu. E aí o Poirot vem e fala, bom, temos aí alguma coisa muito estranha, porque essa menina estava levantando um assassinato, então provavelmente ela desapareceu por causa disso que ela estava falando, né? E aí ele vai conhecer todas as pessoas da família, conhecer pessoas que são próximas, vizinhos, etc. Pessoas que têm alguma relação com essa família, pessoas que estavam na casa no momento da morte dessa menina. Ela foi morta, eu acho que eu falei desaparecimento, mas ela morreu. E aí ele começa ali a fazer investigação e vai conversando com todo mundo, aquela coisa bem Poirot. Chega no final ele fala, foi fulano, 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 fulano fazendo isso, aquilo. Você fala, meu Deus, eu não imaginei isso de jeito nenhum. Normalmente os livros da Agatha Christie, eles têm muito isso pra mim. São sempre resoluções que eu nunca fiz ideia que seria daquela forma. E isso pra mim é um lado positivo e um lado negativo, porque às vezes eu acho que é tão mirabolante a justificativa que eu me pego pensando assim, cara, como que ele descobriu isso com essas poucas perguntas e análises que ele fez ao longo desses últimos dias, sabe? Inteligência pura. E isso fica tão não claro pra gente que tá lendo, que parece que, tipo assim, a Agatha Christie, ela não quer te dar muita pista exatamente pra você não entender o final, não descobrir o final sozinho. Só que aí você acaba lendo e ficando meio decepcionado, porque não tem nada a ver com o que você imaginava. Tem coisas, inclusive, que às vezes o Poirot, ele fala que a gente não teve essa informação, entendeu? Ao longo do livro. Então como que eu ia descobrir isso? E quando a gente tá lendo um livro de investigação, de detetive, etc., a gente quer investigar e saber o que tá acontecendo. Mas aí quando você vai pro filme, quando eu vi o trailer do filme, eu tive uma outra expectativa pra esse livro. Porque o trailer do filme, ele conta a história de uma casa em Veneza, um casarão gigantesco que tem aquelas coisas meio canais ali que tem em Veneza, né? Porque Veneza é construída em cima de várias ilhas e essa parte, né, onde você circula basicamente são canais. Embora você consiga circular num pedaço muito grande de terra, você não precisa andar em Veneza de barco, você pode andar em Veneza a pé.
Tá passada? Mas sempre vale a pena você pegar um barquinho e tal pra conhecer, ou pra chegar mais rápido em algum lugar. E aí eles mostram aquela família naquele casarão, e o Poirot, ele é convidado por uma mulher, que é a Ariadne, senhorita Oliver. Eu não me lembro mais se ela é Ariadne ou se ela é Oliver, sei lá. Ele é convidado por uma mulher que fala, olha, você tem que vir aqui conhecer, porque vai rolar uma sessão espírita nessa casa, porque a mulher da dona da casa perdeu a filha, e vai acontecer uma sessão ali. A mulher que faz essa sessão, ela é uma mulher, assim, muito boa. Então, você vai gostar muito, e você vai, tipo assim, você vai lá ver a sessão e eu quero que você me diga se tem alguma coisa de errado ali. Tipo assim, se é mentira o que essa mulher tá fazendo, se ela é uma vigarista, ou se ela, na verdade, realmente consegue falar com os espíritos e sabe que as coisas estão acontecendo e tal. E aí ele vai, conhece a casa, conhece, tá tendo uma festa de Halloween nessa casa, com um monte de criança e tal, conhece essa mulher que perdeu a filha, e aí depois ele vai pra tal sessão espírita, onde é uma mulher, que faz o papel é a Michelle Yeoh, que vai conduzir toda aquela sessão ali, e ele assiste e tal. Só que ele não é um cara muito cético, então ele não acredita muito naquilo, só que coisas estranhas começam a acontecer, e ele decide fechar a casa, lacrar a casa com todo mundo dentro. Eu trabalho com lacre. Essas pessoas só vão sair dali quando ele descobrir quem é o assassino, quem é que tá fazendo a coisa estranha ali, se tem uma conexão com a morte da menina, ou não, porque pessoas vão aparecendo mortas ao longo do filme, né? Então o filme não tem absolutamente nada a ver com o livro. O que tem a ver com o livro? Eu acho que tem 3 personagens mais ou menos com o mesmo nome do livro, ou mais, mas assim, pouquíssimos personagens. E tem essa parada de se passar meio que numa festa de Halloween. Tudo começa com uma festa de Halloween. Só que desde o filme, desde o princípio, ele está indo pra festa de Halloween porque ele sabe que vai ter uma sessão espírita e ele quer conhecer essa mulher sensitiva pra descobrir se ela é uma vigarista ou se ela realmente tem alguma coisa ali que ela percebe, que ela sente e tal. Eu já tô por aqui de vítima. Eu acho o filme mais interessante. Eu acho que eu fiquei mais envolvido no filme do que no livro. Mas o livro é muito legal e talvez tenha sido o meu preferido da Agatha Christie até o momento, sabe? Eu acho que eu gostei mais dos personagens, eu acho que eu gostei mais do desenrolar. Se eu não me engano, A Noite das Bruxas foi um dos últimos, ou o último livro que a Agatha Christie lançou. Então eu acho que já tava ficando um pouco mais moderno, sabe? A escrita dela já tava um pouco mais tradicional pro que eu entendo como tradicional, porque eu sou uma pessoa de 30 anos, que nasceu nos anos 80. Acho que esse livro foi publicado nos anos 60, se eu não me engano. Um pouco mais próximo do meu ano de nascimento do que os outros livros dela que eu já li, que são mais antigos e que eu acho que trazem essa coisa um pouco mais teatral. Então assim, prefiro o filme ao livro, mas gostei do livro também. Sim, de vez em quando não, mas sim. Não achei o livro incrível, eu acho que eu dei 3,5 estrelas pra ele, mas realmente fiquei engajado e recomendo. Inclusive, se você quiser comprar A Noite das Bruxas, você consegue comprar tantas edições diferentes, em tantas capas diferentes, de tantas formas diferentes, semi-novo ou novo, você pode comprar na estante virtual. E o que é legal da estante virtual é que eles estão completando 18 anos esse ano. Talvez você pense assim, nossa, eu conheci há menos tempo e tal. Eles estão há 18 anos sendo esse lugar que é um marketplace de livros. Isso que é o mais legal da estante virtual. Vários vendedores, livreiros, editoras, etc. Eles têm o seu contato com a estante virtual e eles usam a plataforma da estante virtual para revenderem os seus livros. Então você consegue comprar de um pequeno sebo até uma editora maior. O que é legal disso tudo é que você tem um acervo gigantesco, como eu falei, de várias edições, com várias capas diferentes. Tem livros autografados, tem livros assim em primeira edição, tem muita coisa legal na estante virtual, principalmente quando a gente tá falando de livros semi-novos, livros usados, né? Eu até tô fazendo um experimento muito legal pra gravar e mostrar pra vocês em breve no Instagram, mas eu comprei alguns livros usados e eles vão chegar na minha casa, estão pra chegar, então assim que eles chegarem eu vou gravar e vou postar pra vocês. Eu mostrei o processo meio que todo, a compra, a escolha, a decisão. O vendedor sempre coloca como que tá o estado do livro, sabe? Tá bom, a capa tá boa, tá com amarelado, não tá? Tem alguma coisa escrita? Eles detalham muito completo ali pra vocês no site. Eu até li esses detalhamentos no site como eles estavam. E aí assim que eu receber eu vou fazer um unboxing e mostrar as minhas primeiras impressões e como que eles chegam. Mas esse é o grande destaque da estante virtual. É aproximar o leitor de livros semi-novos que estão espalhados pelo Brasil inteiro, em tantas edições legais, uma economia circular. Além disso tudo, você ajuda pequenos produtores, pequenos sebos, pequenas livrarias ao redor do Brasil todo. Você consegue filtrar para qual estado você quer pesquisar, até para você conseguir achar um sebo no seu estado que vai ter um preço de frete menor. E além de tudo, você ainda tem 7% de desconto usando um dos meus cupons, que ou é o Livraria em Casa ou é o cupom do Paulo. Lembrando que esse cupom ele é válido uma vez só por CPF, mas eu tenho 2 cupons, então vocês podem fazer 2 compras separadas. E assim, gente, uma infinidade absurda de livros. A estante virtual agora tá vendendo até vinis usados. Tem muita coisa legal lá. Eu vou deixar o link, sempre falo pra vocês. Entrem pelo link do Livraria em Casa, que tá aqui na descrição, é muito importante. Se forem fazer compra também, usem o link do canal, que ajuda muito, a gente recebe uma comissão por isso. E dentro desse vídeo vai ter mais exemplo de livros que vocês vão conseguir encontrar usados dentro do site da estante virtual por um preço excelente, tipo assim, R$10. O
próximo livro que eu quero falar aqui nesse vídeo é 30 Segundos Sem Pensar no Medo, que é do Pedro Pacífico, o Bookster. Bom, no último ano, basicamente, eu me aproximei muito do Bookster. Eu sempre tento separar um pouco o lado mais próximo de amizade, mas também o lado de uma pessoa que tá aqui falando de livros, etc, pra vocês. Até porque eu quero que vocês tenham uma experiência bem realista quando vocês forem comprar um livro e ler um livro que eu indico ou deixo de indicar aqui no canal, sabendo, de novo, que somos todos diferentes, que as nossas percepções fazem com que a gente goste ou não de coisas diferentes. Mas o Bookster, ele escreveu esse livro, que é um livro de memórias, basicamente. É um livro que ele conta muitas coisas da vida dele, principalmente quando se fala sobre ele sair do armário, né? Quando ele se assumiu gay. Ele já era um cara grande no Instagram, já tinha um nome mais conhecido dentro do mercado literário. E eu lembro até hoje do post que ele fez se assumindo um homem gay. E além disso tudo, ele vai falar muito de saúde mental também. Eu jurava que, pra começar, o livro tem uma conexão muito grande comigo, porque, né, além de eu ser um homem gay, eu também falo muito sobre saúde mental, penso muito sobre isso, reflito muito sobre isso. Faço terapia, já tomei remédio, psiquiatra, aquela coisa toda. Pra mim não existe crise, pra mim existe a pessoa que não achou a dose certa do remédio. Então eu gosto muito do assunto, acho um assunto muito, muito, muito relevante pros dias de hoje. E além disso tudo, ele conecta essa história da vida dele aos livros. Até porque os livros foram muito importantes para que ele começasse a entender melhor quem ele era, o que ele gostava e essas coisas todas relacionadas à saúde mental. Ele leu muita coisa relacionada à saúde mental. Então é muito interessante ver como ele conecta esses livros icônicos, alguns livros que eu não conhecia, mas outros livros muito, muito, muito icônicos, muito clássicos, como ele conecta com momentos da vida dele, com sensações, com coisas que ele passou, momentos da vida que a literatura foi muito importante pra ele. Então, além de você ter um pouco de acesso a quem o Bookster é e o que o Bookster sente, e um pouco de um jeito mais humano, diferente do que ele mostra muito no Instagram, que é uma coisa muito mais objetiva, você também vai ter um monte de dica de livros legais pra você pegar, comprar e tal. Então, pra mim, foi muito interessante conhecer esse lado dele. Eu conheço ele no dia a dia, assim, óbvio, a gente não tem uma amizade super próxima, mas a gente é amigo e a gente já se encontrou em alguns rolês, algumas coisas e tal. Ele é uma pessoa muito fofa, muito simpática, muito gente boa, um cara muito assim, de tipo, de chamar pra participar, pra fazer, de ter interesse, curiosidade, de perguntar, de compartilhar as coisas comigo, sabe? Tipo assim, compartilha trabalhos que ele faz, que ele deixa de fazer. Então a gente conversa muito, então é uma pessoa que eu desenvolvi uma proximidade muito grande e é muito legal que mesmo assim eu ainda não tinha tido acesso a todas as coisas que eu encontrei no livro. É um livro super rápido, super rapidinho de ler, você lê em um dia, dois, muito fácil. É um livro de menos de 200 páginas, é um livro que tem uma escrita muito fluida. O livro físico tem até imagens e tal, tem algumas coisas interessantes que ele coloca ali. É muito interessante conhecer mais sobre a família do Bookster, porque a gente no Instagram dele tem muito acesso a pai e mãe, mas no livro ele conta sobre um padrinho, que é um homem gay de 90 anos, vivo ainda. Então, assim, a gente vê um pouco, assim, bem rapidamente, a diferença gritante da vivência de um pro outro. Então, eu até falei pro Bookster, eu falei, você tem que escrever mais sobre esse padrinho. Acho que tem muita coisa aí muito interessante que eu tenho muita curiosidade de saber, né? A vivência de um homem gay no Brasil, de uma geração completamente diferente da minha. Diferente, inclusive, da minha mãe, sabe? Da geração da minha mãe. É uma outra geração anterior ainda. Então, ou seja, tem muitas coisas legais. É lógico, eu acho que ele é um livro muito focado pra pessoas que gostam e já conhecem o Bookster. É óbvio, você pode comprar o livro e ler sem conhecê-lo. Vi gente comentando, inclusive, ele já repostou, gente que não conhecia, comprou, conheceu e se interessou por ele. Eu acho que vai funcionar muito melhor pra quem já conhece, já acompanha, gosta do trabalho dele. Então, se esse é o caso seu, eu indico que você leia. Agora vamos falar de Upgrade do Blake Crouch. Esse aí eu tenho muita vontade de falar, queria muito falar aqui, porque eu sou muito fã do Blake, né? O Blake Crouch é o autor de Matéria Escura e de Recursão, dois livros que me marcaram muito, porque foram meio que dois livros que eu li exatamente ali quando a pandemia começou. Eu ainda não tinha voltado com o canal, se eu não me engano, ou eu tava pra voltar. Tava numa ressaca literária de mais ou menos um ano, onde o canal tava parado, porque eu tava lendo muito pouco. Eu tava trabalhando muito naquela época, né, de 2019 pra 2020. Eu pausei o canal, porque pausei/parei, não sabia nem se eu ia voltar ou não, porque até a pausa do canal em 2017, o canal, ele não tava mais suprindo muita coisa. O canal não crescia, financeiramente dava um dinheiro, mas que não era mais tão importante pra mim, porque eu já tava trabalhando num outro lugar, ganhando um salário diferente, e eu tava muito focado no meu outro trabalho, em me adaptar àquilo tudo e fazer aquilo acontecer e tal. Chegou ali no final de 2019, eu tive que assumir uma posição de liderança. Foi 2019? Que foi, Eu tive que assumir uma posição de liderança da minha área, porque eu tava assumindo uma licença maternidade, então eu fiquei 6 meses como chefe da área, então tava muito difícil pra mim. E aí depois veio a pandemia, e meu Deus, uma loucura, mas aí foi quando eu voltei com o canal, porque eu estava com mais tempo, não tava mais me deslocando, não tava indo na academia, não tava fazendo nada, tava saindo no final de semana, não tava fazendo nada, tava lendo muito, então o Blake Crouch foi muito importante pra mim naquela época. Eu descobri 2 livros que me tiraram muito da ressaca literária. Eu engoli Matéria Escura eu acho que em 2 ou 3 dias, e depois eu engoli Recursão na sequência, assim. Eu peguei Recursão na sequência e engoli também, eu acho que em 3 dias. Então eu tava muito envolvido na história e eu tava muito ansioso pra ler alguma coisa nova do Blake. Eu já tava há um bom
tempo pra sair. O Upgrade saiu no Brasil agora em agosto. Li, fiz esse trabalho pra Intrínseca, a gente divulgou o livro e tal. Gostei muito do livro. Não é o meu preferido. Gosto mais dos outros dois. Recursão pra mim continua em primeiro lugar, Matéria Escura em segundo e Upgrade em terceiro. Mas eu li, assim, eu engoli Upgrade. Então eu acho que, independente de qualquer coisa, de você ser um leitor do Blake ou não, é um livro muito envolvente. Eu até tava acompanhando um outro menino que conheci recentemente numa festa e que tem um TikTok literário, a gente ficou conversando sobre isso. Ele tava lendo também e ele falou coisas bem parecidas. Amou o livro, ficou super envolvido, mas não é o livro preferido dele, do Blake Crouch. E eu acho que é a mesma coisa aqui pra mim. Bom, Upgrade conta a história de uma história que talvez aconteça com a gente no futuro, talvez não com tudo que acontece no livro, mas ele conta muito mais uns anos pra frente. A humanidade já tá ali bem avançada no aquecimento global, as geleiras já derreteram, o mar subiu em várias cidades, por exemplo, Nova York tá embaixo d'água, boa parte embaixo d'água, mas algumas outras cidades estão embaixo d'água, aquela coisa toda. O personagem principal desse livro, ele trabalha, tipo, num órgão que cuida de, tipo assim, armas biológicas, de uma certa forma. O que pode ser usado contra a sociedade com tecnologias que sejam ligadas à química, física, bioquímica, e tanto questão genética quanto armas biológicas, etc. Essa organização dele, ela cuida disso. E ele é tipo um policial, entre muitas aspas, onde ele vai nos lugares e tal, pesquisa, vê, entende o que tá acontecendo, se é alguma coisa perigosa ou não, enfim, chama a polícia de verdade pra prender os responsáveis, etc. Ele tá nessa até que ele sofre um acidente. Dentro de uma dessas batidas policiais que ele vai fazer, ele sofre um acidente, ele é exposto a uma arma biológica e ele vai parar no hospital. E depois de um tempo ele vai descobrindo que ele sofreu um upgrade. Ou seja, ele foi infectado por um vírus que vai mudar partes genéticas dele, parte dos genes, dos cromossomos dele. E ele vai desenvolver melhorias no corpo, na mente, em tudo, por conta desse vírus que tá trabalhando no corpo dele. E aí a gente vai descobrir também que esse personagem principal, ele teve uma mãe que morreu e que ela teve um impacto muito grande, global, uma coisa muito negativa que ela fez sem querer. Ela acabou causando um impacto global, né? Então ele tem essa mancha no nome dele, porque ele tem o sobrenome dela e as pessoas estão, tipo, quem é esse cara? Esse cara é filho daquela mulher que causou uma parada muito bizarra no mundo. E aí a gente vai acompanhando isso, tipo assim, ele vai virando tipo um Superman, ele vai virando uma pessoa, um mutante praticamente por conta disso que acontece com ele, mas a gente vai entender quem fez isso, por que fez isso, como tem como frear isso ou não, isso é prejudicial ou não é, enfim, tudo, que tecnologia é essa, na mão de quem tá isso, pra que vai ser usado. O que eu mais gostei que ele trouxe no livro foi essa questão exatamente ambiental, né? A gente entender o que tá acontecendo com o mundo atualmente, por que tá acontecendo isso e se tem realmente formas da gente evitar que isso que piore, né? Que isso progrida. Então eu achei que o livro toca muito num assunto que está muito em voga nesse momento. O Blake, obviamente, quando ele escreveu, esse assunto já estava rolando, mas eu acho que o lançamento desse livro no Brasil é num momento onde a gente está falando mais ainda sobre isso e a gente vai falar mais ainda sobre isso. E principalmente sobre como que é a reação do homem ao ver a natureza se degradando cada vez mais. Tipo, a gente tá realmente fazendo alguma coisa? Nós, pessoas, estamos fazendo alguma coisa de verdade? Ah, eu separo lixo. Será que isso realmente vai ter um impacto global e efetivo para evitar que a gente morra num desastre natural, que a gente morra num ciclone, que a gente morra numa enchente, que a gente morra num terremoto, que a gente morra num furacão, que a gente morra afogado, sei lá. Isso está efetivamente acontecendo? A gente está vendo o desbalanceamento cada vez maior de cadeia alimentar. E aí, o que a gente está fazendo? A gente está vendo cada vez mais que a pesca predatória está destruindo os oceanos, está destruindo toda a fauna que existe gigantesca dentro dos oceanos, né, nos recifes, nos corais, etc, e que fazem um impacto absurdo pra temperatura global, correntes marinhas, pra tudo. E a gente tá fazendo alguma coisa a respeito efetiva? A gente, nós, e realmente a sociedade como um todo está fazendo? E por que que não? A resposta é não. E por que que não? E a gente é capaz de fazer alguma coisa? A gente tem isso dentro da gente? Eu acho que essa é a discussão, que é uma discussão que você consegue extrapolar pra tantos outros assuntos. Então, assim, eu acho que o Blake, ele conseguiu pegar um assunto incrível pra construir uma narrativa em cima daquilo. Eu acho que ele peca em algumas coisas, especialmente mais pro final do livro. Finalzinho, sim, tipo assim, as últimas 10 páginas. Me incomodaram, achei um pouco meio... não sei se eu gosto muito disso, mas eu acho que é um livro muito envolvente, que tem um assunto absurdamente bom. Então, recomendo
recomendo sim que leiam Upgrade, mas já sabendo que Matéria Escura e Recursão são melhores. Quero falar agora de O Amor Que Sinto Agora, que é um livro nacional. Acho que de todos esses é o único nacional, né? Eu li outros nacionais, mas eu já fiz vídeo aqui no canal, então não vou entrar de novo em livros que eu já falei aqui no canal muito. Mas li esse O Amor Que Sinto Agora, que é da Leila Ferreira. E esse livro foi muito interessante, porque eu já tinha recebido ele de presente de um apoiador, que é o Iago. Tem ele aqui físico, escrito, uma dedicatória e tal. E eu tava para ler esse livro há muito tempo, mas eu sempre ficava enrolando. Até que chegou, já estava querendo decidir um livro pra ler junto com os apoiadores. Fizeram essa sugestão e eu decidi colocar na enquete. Falei, vambora. E acabou que ganhou. Foi muito bizarro, porque assim, meio que foi uma vitória quase que de virada, assim. Não tava muito pra ganhar esse livro, mas ele ganhou. E eu falei, vambora. Então, ótimo que eu já tava querendo ler esse livro. Vou ler ele agora. E a Leila, ela conta essa história, é basicamente a história da vida da Leila, da autora. Só que ela quis fazer uma ficção baseada em fatos reais da vida dela. Então é sobre a Ana, uma personagem chamada Ana, mas muita coisa desse livro é baseada na vida da Leila. Ana perde a mãe. 4 anos depois da morte da mãe, ela decide ler uma carta que a mãe deixou. Ela não teve coragem de ler essa carta até aquele momento, porque ela tinha uma sensação de que se ela lesse a carta, a mãe terminaria de morrer. Mas ela decidiu que estava no momento. Ana tá passando por várias coisas muito problemáticas na vida dela. Ela é casada com um cara que ela não ama. Ela tem uma vida que ela não ama. O trabalho dela ela não ama mais. Ela já não tá mais empolgada. Ela tá muito deprimida. Muito, muito deprimida, real. Clinicamente deprimida. E aí ela decide ler essa carta da mãe. E ela decide meio que responder a carta da mãe. E ela vai contando. O livro é quase todo em forma de cartas pra mãe. Mas tem alguns capítulos que não são. Que são narrativas mais comuns. Mas ela vai fazendo essa coisa epistolar. De contar pra mãe o que tá acontecendo. A gente não lê a carta da mãe, mas a gente vai entendendo o que a mãe quis dizer através das cartas que a própria Ana escreve pra mãe. E ela vai fazendo meio que uma revolução na vida dela. Ela quer se reencontrar com ela mesma, entender por que ela tá daquele jeito, e ela faz muitas reflexões sobre a vida da própria mãe. A mãe dela teve uma coisa de... muito assim, não foi uma mãe ruim, mas a mãe dela projetou na Ana uma felicidade que ela não teve. A mãe da Ana quis que a Ana fosse feliz no casamento, fosse feliz na vida profissional, fosse independente, tivesse tudo que ela não teve. E aí, o que aconteceu? Que acontece muitas vezes na nossa vida, a gente projeta os nossos pais na nossa vida e a gente se sente pressionado. Pressionado a ter uma vida incrível, a ter uma vida foda, a ser melhor que a família, a ser a pessoa da família que se destaca, a ser a pessoa da família que alcança lugares que ninguém da família alcançou. E a Ana, ela entrou em várias coisas que ela não deveria ter entrado, muito por conta da mãe. Então assim, a mãe não fez de propósito, mas, sem querer, os nossos pais, eles acabam gerando na gente, às vezes, impactos negativos. E esse livro é muito sobre isso. E sobre esse reencontro de si mesmo, de descobrir quem você é, o que você quer, independente do que a sua família quer pra você, independente do que o mundo espera de você, por conta do seu gênero, da sua classe social, da sua idade, o que você quer? O que você quer? Eu quero um velho bem rico que me banque. Fim do mundo, bem que o povo da igreja fala. Gente, a maioria das pessoas, eu falo isso por mim, a maioria das pessoas ou nunca descobre o que quer, ou tem muita dificuldade de descobrir o que quer. Porque descobrir o que você quer exige uma responsabilidade tão grande. Quando você bota pra fora uma meta que você desenvolveu, sem ser por uma pressão de família, por uma coisa que você realmente acha que vai te fazer feliz, aquilo te gera também uma pressão. E a gente às vezes acaba fugindo disso exatamente pra não ter que se mover. A gente prefere viver no conforto, nas coisas que foram acontecendo, porque foram acontecendo do jeito que elas foram acontecendo, do que a gente se mover pra ativamente levar a nossa vida pro lugar que a gente quer. De novo, ponto de vista bem privilegiado, porque tem muita gente que não tem, nem que queira, a opção de fazer uma vida diferente da que se tem. Porque não tem dinheiro, porque não tá numa situação extremamente problemática, extremamente dependente. Então assim, lógico, estou falando de um ponto de vista privilegiado, até porque Ana, personagem do livro, embora ela tenha a sua questão de saúde mental, ela é uma pessoa privilegiada, ela tem um emprego, ela é uma pessoa branca de classe média alta, então ela consegue, obviamente, fazer algumas revoluções na vida dela. Mas mesmo assim, é difícil sair da zona de conforto, conseguir se cuidar, se tratar e entender o que faz bem e o que não faz, o que é importante e o que não é. Inclusive, as relações que a gente tem na nossa vida, é muito importante a gente fazer essa reflexão, sabe? Quando a gente tá numa situação precária mesmo, uma das coisas que a gente pode fazer é tentar conhecer o mundo, mesmo que de dentro da nossa casa. Já que a gente não consegue sair da nossa casa, porque a gente não consegue, a gente não tem grana, porque a gente não tem oportunidade, porque a gente não tem isso e aquilo, é muito importante que a gente, pelo menos, saiba o tamanho que o mundo tem. Eu acho que isso foi uma das coisas que eu fiz quando eu era criança, que me fez quebrar um pouco o que a minha família toda viveu, sabe? Todo mundo da minha família viveu histórias muito parecidas. E eu era uma criança muito imaginativa, muito assim, sabe? Eu lia jornal, eu via muitas coisas. Quando a internet surgiu, eu tinha 10 anos de idade, quando a internet começou a se popularizar. Eu era muito desesperado pra entender como as coisas eram feitas.
Eu era uma criança muito curiosa, né? E eu acho que isso fez com que eu tivesse uma ambição que as pessoas da minha família não tiveram, porque não tiveram acesso a essas coisas, então não sabem nem que existe. Como é que você vai ter ambição? Como é que você vai ter desejo de chegar num lugar que você nem sabe que existe, sabe? Uma dica que eu dou pras pessoas é usar a internet, né? O máximo que você puder, não pra ficar despejando lixo no Twitter, usar a internet pra realmente ampliar esses horizontes, sabe? Saber o tamanho das coisas, as coisas como elas são complexas, são difíceis, mas da gente saber que elas existem, a gente já começa a projetar na nossa cabeça e tentar quebrar esse ciclo vicioso de não conseguir sair do lugar do buraco que a gente muitas vezes está. Embora certas coisas a gente nunca vai poder mudar, como por exemplo, cor da pele, né? Isso a gente nunca vai conseguir mudar. E isso vai ter um impacto pro resto da vida. Enfim, é um livro que me fez refletir sobre muita coisa. Foi uma discussão muito gostosa. Passou uma moto aqui, sei lá, um carro. E eu vou recomendar esse livro pra todo mundo. Inclusive, no final, ela faz umas viagens, assim, viagens de verdade, não é viagem da cabeça dela, não. Ela faz umas viagens, ela vai pro México, ela vai pro Egito e ela vai pra França. Foi um momento do livro ali que eu fiquei um pouco mais entediado, porque é uma parte meio turística demais e muita história dos lugares. E eu tava mais querendo saber sobre a cabeça dela, sobre a vivência dela, sobre as reflexões dela. Mas a galera dos apoiadores adoraram, acharam muito interessante. Tem algumas coisas que ela falou ali que eu fiquei, meu Deus, eu quero ir nesse lugar, eu quero fazer isso. Porque eu não sabia que no México, essa coisa de cura espiritual, ela é tratada de uma maneira quase que igual à cura física, né? Igual um hospital, médicos, etc. Você, pela saúde pública no México, você consegue ter acesso a, tipo assim, tratamentos espirituais. E eu fiquei, tipo, nossa, eu fiquei com vontade de fazer, tipo, alguma coisa assim. Ela conta alguns tratamentos e tal que você consegue fazer. Eu fiquei bastante curioso. Eu falei, acho que eu queria fazer. Eu queria experimentar pra ver qual que é, se funciona, não funciona, se eu vou me conectar, se eu vou, né, entrar naquilo e vou me sentir bem com aquilo. Enfim, fiquei curioso. Achei interessante. Sempre bom quando um livro traz alguma coisa de mundo que a gente não sabia que existia, né? E por fim, quero falar de Guerra do Velho, de novo tocando aqui em ficção científica, que é do John Scalzi, o mesmo autor de Encarcerados. É um livro que eu já tinha lido no passado e eu amei muito, já falei aqui no canal várias vezes sobre Encarcerados, eu li antes da pandemia, então é um livro que me marcou muito, até hoje eu gosto muito, muito, muito dessa história, 5 estrelas favoritado, adoro. E aí, o Guerra do Velho, ele tava ali, na minha cabeça, há muitos anos pra ler, tava sempre empurrando, a Aleph já tinha me dado, inclusive, o box com os 3 primeiros livros, eu nem sabia que tinha uma segunda trilogia, e aí a Aleph tá lançando essa segunda trilogia recentemente, e eles me chamaram, já tinham me chamado desde o começo do ano, eu falado, gente, eu tô num momento super complexo, um monte de coisa, um monte de trabalho, agora eu não tô conseguindo passar nada na frente, e aí eles me chamaram de novo agora, e aí eu falei, cara, eu vou dar um jeito, eu vou conseguir, eu dou um jeito, eu consigo, eu vou. Não são livros muito grandes, são livros de 300 e poucas páginas, eu falei, cara, então eu vou entrar. Vamos pegar uma ficção científica pra ler, que é um gênero que eu sou muito fã. Eu não leio ficção científica toda hora, mas, gente, é assim, 90% de chance de quando eu pego uma ficção científica eu gostar. Eu gosto muito. Guerra do Velho, eu nem sabia, esse livro é de 2004, ele tem quase 20 anos, ano que vem vai completar 20 anos de existência, eu não fazia a menor ideia. E ele conta a história, né, tem o nome Guerra do Velho, ele conta uma história de uma terra daqui a alguns anos, vários anos, tipo assim, 200 anos, que você pode abrir mão da sua vida aqui da terra pra ir pro espaço, lutar numa guerra da humanidade contra seres alienígenas. Só que você só consegue se alistar pra esse exército interplanetário, extraterrestre, etc., quando você completa 65 anos de idade. Você se alista com 65, mas você só vai pra lá quando você faz 75 anos de idade. E aí, com 75 anos de idade, o nosso personagem principal, ele vai, porque a mulher dele faleceu há pouco tempo atrás, ele não tem mais nada na vida, nada na Terra que prenda ele, ele já tem 75 anos, ele já tá, né, ele já sabe que a vida dele tá ali entrando na reta final, a qualquer momento, a gente não sabe, né, com que idade a gente vai morrer, e ele decide que ele vai pra lá, ele não sabe a dinâmica, a mecânica, ele não sabe de nada. Ele não sabe como é que é essa guerra, se ele vai fazer alguma coisa, se ele vai fazer nada, ele não sabe de nada, mas ele fala, bom, vou lá, né, já tô aqui mesmo, já não tem nada que me prenda, então vou lá. E ele descobre que quando ele chega lá, ele vai ter que passar por um treinamento, etc, mas ele vai ganhar um novo corpo, e ele vai voltar a ser jovem. E aí ele vai conhecer várias pessoas, e a vida dele vai começar ali nessa guerra. Então assim, é muito interessante porque primeiro faz várias reflexões sobre vida, morte, velhice, relações que a gente faz ao longo da vida e que a gente perde ao longo da vida, principalmente quando a gente se torna idoso, a gente entra numa idade mais avançada, a gente começa a perder as pessoas, assim como em algum momento alguém vai perder a gente. E é isso, a gente tem muito essa reflexão, mas ao mesmo tempo com toda a parte de guerra, de luta, de briga de arma, de ET, de política, de estratégia, de um monte de coisa que eu adoro. E o John Scalzi, ele sempre traz
encarcerados um pouco menos. Mas o John Scalzi, ele sempre traz, inclusive em Red Shirts, que é um outro livro dele, ele sempre traz uma coisa muito de humor, mas ao mesmo tempo de muita coisa séria acontecendo, sabe? De violência, de tiro, de porrada, de não sei o quê, mas sempre tem uma pegada engraçada, sabe? Sempre tem alguma coisa ali de bom humor que faz muito sentido, que conecta muito com a escrita dele. Eu acho que essa é a grande assinatura dele pra ficção científica e eu achei muito bom. Eu tô lendo o segundo livro já da série, que é o Brigadas Fantasmas. Basicamente, a Brigada Fantasma são pessoas que alistaram no exército com 65 anos de idade, mas entre os 65 e 75 elas morreram na Terra. Só que o corpo que ela vai ser usado lá no espaço, esse corpo continuou existindo. Eles produziram um corpo pra você. Só que você morreu, então você não vai ocupar aquele corpo. Mas eles não querem jogar o corpo fora, então eles vão criar uma consciência pra ocupar aquele corpo, que é de uma pessoa que já morreu. Por isso que chama Brigada Fantasma. Que eles são, tipo, fantasmas entre muitas aspas, né? Na verdade, é como se fosse uma inteligência artificial que se apropria daquele corpo, já que a pessoa que ia se apropriar daquele corpo morreu. Eu tô amando o livro, e é isso, como eu falei, é uma trilogia muito fluida, muito rápida. Tem um monte de coisa que eu não entendo, de química, de física, que deixa pra lá, dane-se. Mas eu tô muito envolvido. O segundo livro que eu comecei agora, eu tô na página 100, mas ele tá tipo assim, ele não tá seguindo uma lógica do primeiro, tipo assim, ele não tá seguindo os mesmos personagens do primeiro pro segundo livro. Eu tô sentindo falta dos personagens do primeiro livro, mas eu acho que em algum momento eles vão aparecer ainda. Não sei, me conta aí se vocês já leram ou não, se vocês ficaram a fim de ler. Eu tô muito envolvido. Ficção científica, espacial, space opera, né, que é ópera espacial, adoro. Me conta aí se vocês gostaram desses livros que eu trouxe pra vocês, se vocês já conheciam todos eles, já tinham lido, se ficaram a fim de ler algum deles, me conta que eu quero saber. Dá um like nesse vídeo que me ajuda muito, muito, muito. Se inscreve no canal, me siga nas redes sociais, divulga o vídeo e o canal pros seus amigos, nos seus grupos, nos seus Twitters, Instagrams, Stories, etc. Ajuda muito, muito, muito. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.